Esse custo é a vida dos santos. Mas eles perseveram, não porque são capazes. Eles vão até o fim na resistência a esse projeto de aceitar a divinização do Estado e, junto com isso, adorar o dragão. Eles resistem, irmãos, porque são eleitos. É a eleição que os preserva. É a ação divina em seus corações que os guarda até o fim. Embora todo mundo esteja sucumbindo à divinização do Estado e, consequentemente, à adoração do dragão. Diante disso, eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 implicações desse texto, irmãos. Primeira delas, há momentos na história em que o Estado é um grande instrumento do diabo. Irmãos, a mesma Bíblia que nos ensina que o Estado é instrumento de Deus, a mesma Bíblia que nos ensina que nós devemos respeitar as autoridades, que nós devemos financiar as obras do Estado, porque o Estado foi constituído por Deus para o bem da coletividade e nós financiamos esse bem com os nossos impostos. A mesma Bíblia que ensina isso, também ensina que há momentos na história que Deus permite que o Estado se torne um instrumento satânico. E aí, nestes momentos, nós temos a permissão, na verdade, o mandamento bíblico para desobedecer. Em condições históricas como estas, meus queridos irmãos, desobedecer o Estado é permanecer fiel a Deus. E quando eu olho, irmãos, para os contornos políticos, os contornos culturais que a nossa nação está assumindo cada vez mais, para mim, se torna inevitável que, como igreja, a nossa desobediência ao Estado se tornará uma questão de tempo. E como cristãos, precisamos compreender muito bem isso. E como outros cristãos na história, que tiveram esse discernimento, de que agora naquele momento o Estado era instrumento satânico, de Deus nos chamava a resistir, e resistir significava desobedecer. Irmãos, nós precisamos, semelhantemente, de discernimento divino, para quando chegar a nossa hora, como povo de Deus, e agirmos da mesma forma. Segunda implicação do texto é que a perseguição está reservada para os que não se acomodam. Porque, irmãos, nesta proposta de divinização do Estado, há aqueles ditos cristãos que sabem que a acomodação é uma solução segura. Por que não se submeter às exigências do Estado? Por que não aceitar a sua divinização? Como no caso aqui do contexto histórico, por que não praticar o culto ao imperador? A resposta que esse texto nos dá é que, se você não quer se acomodar, saiba, a perseguição o aguarda. Mas mais uma vez, diante desse texto, nós somos lembrados de que ser perseguido aqui é um sinal de que nós somos povo de Deus, de que nós pertencemos àqueles que são eleitos. Aliás, terceira implicação, irmãos, ser vitorioso nesse texto pode significar ser derrotado. O texto diz que a besta venceu os santos. Mas vencer aqui, irmãos, ou melhor, ser vencido aqui é ser vitorioso. Meus irmãos, colocando de uma outra forma, ser um eleito pode significar ser morto. A eleição, para mim, é uma verdade bíblica inegociável. E eu sou calvinista, irmãos, até o talo, e que a eleição me preserve assim até o fim. Agora, para Paulo, irmãos, para Paulo, eleição é a base das nossas bênçãos.
Efésios capítulo 1, nós somos abençoados em Cristo conforme fomos eleitos. E fomos eleitos para sermos parecidos com Jesus. Se você foi eleito para ser parecido com Jesus, isso significa que você foi eleito para o mesmo caminho dele. E esse caminho inclui a cruz. Ser eleito, irmãos, e esta é uma das evidências, é estar disposto à morte. Mas se chegar esse momento para nós, que manifestemos a eleição de Deus, entregando a vida, aceitando o custo de ser leal a Deus até as últimas consequências. Segunda resposta que o texto nos dá, do verso 11 ao verso 18. Como é que nós sabemos que Satanás está usando o Estado e a religião para levar as pessoas a adorá-lo? Segunda resposta é que a religião, quando está a serviço de um Estado divinizado, buscará levar pessoas à adoração satânica. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos desse texto, do verso 11 ao 18. Primeiro deles, a segunda besta é a religião, que se encontra a serviço do Estado divinizado, versos 11 a 14. Então vi outra besta, que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, porque, irmãos, esta segunda besta é como cordeiro, uma referência claramente a Jesus, mas agora uma referência não mais no aspecto messiânico, mas no aspecto de Jesus como aquele que é sacrifício de Deus por nós. Aqui, irmãos, nós temos Jesus sendo imitado no seu papel sacerdotal. Portanto, a segunda besta aqui é uma referência claramente à religião, que se apresenta para o homem como mediador entre a divindade e a humanidade. Esta religião, no nosso texto, opera sinais, que aliás nós temos referências históricas de que isso de fato acontecia. Além disso, o texto chama a atenção, irmãos, para o fato de que esta religião que imita o cristianismo, esta religião que opera sinais sobrenaturais sobre o poder de Satanás, incentiva a adoração do Estado. E aí, mais uma vez, a ideia aqui é que nós estamos diante de uma imitação da Trindade Santa. Da mesma forma que o Espírito Santo glorifica a Cristo, este terceiro membro da Trindade satânica, irmãos, está glorificando a segunda besta. Segunda verdade do texto é que a religião a serviço do Estado divinizado busca eliminar os opositores, verso 15 a 17. E aí a ideia é usar o aspecto econômico aqui, ou seja, aqueles que são adoradores da besta devem receber uma marca, a fim de que possam vender e comprar. Consequentemente, aqueles que não têm esta marca terão dificuldades de o fazer. E, irmãos, se nós não podemos comprar, nem podemos vender, como viveremos? Como nos alimentaremos? Como, por exemplo, cuidaremos da nossa família? A ideia desta religião que controla a economia é de impor sanções econômicas a fim de fazer morrer lentamente. Irmãos, como é duro morrer lentamente, como é uma experiência difícil. Eu não morri lentamente, nem os irmãos, mas eu acompanhei meu pai morrendo lentamente, 8 meses definhando com câncer, irmãos. E como é difícil morrer lentamente. Quando você morre de uma vez, beleza, morreu de uma vez. Mas morrer lentamente
significa que você começa a ficar convencido de uma proposta alternativa que pode pôr fim a este morrer lentamente. Irmãos, quando a religião faz essas sanções econômicas a fim de matar lentamente, a ideia é: olha, tem uma opção, tem uma alternativa, você pode acabar com isso, você pode pôr fim a este sofrimento, basta que você receba a marca, e aí você porá um fim aos seus problemas. O terceiro ponto do texto é que os cristãos identificam o papel da falsa religião, verso 18. E aí o que esse verso nos ensina, irmãos, é que esta sabedoria mencionada aqui é a sabedoria capaz de discernir todo este projeto satânico de imitar a Deus e de convencer as pessoas de que esta trindade satânica, esta sim, deve ser adorada. Mas os eleitos recebem a sabedoria de Deus para discernir que este projeto é uma farsa, é uma mentira, é um engano, uma sedução mentirosa, à qual os verdadeiros cristãos hão de resistir. E aí eu quero chamar a sua atenção para 4 implicações, e aí nós estamos chegando ao nosso fim. Primeira implicação: considere o perigo que o consumismo faz à alma em meio ao risco de perseguição. Meus irmãos, o texto nos mostra que Satanás usa sanções econômicas para nos convencer de adorá-lo. Nós estamos vivendo isso no nosso país hoje. Como o consumismo está imperando na nossa realidade brasileira. E aí, irmãos, eu me preocupo com estes cristãos que não conseguem perceber o quanto o consumismo é uma armadilha para a alma. Se você é um cristão que precisa ter, e comprar, e ter mais, está com problema pessoal, tem que ir ao shopping comprar para aliviar a alma, em vez de buscar ao Senhor. Como esse tipo de cristão, irmãos, que precisa ter, e consumir, e possuir, corre sério risco. Porque quando chegar o momento das sanções econômicas em meio à perseguição, como ficará a alma de um cristão que não aprendeu a ter prazer em Deus, mas que precisa ser um consumista para estar experimentando prazer a cada compra? O texto, irmãos, nos adverte deste perigo. Em contrapartida, o texto nos chama a atenção para o benefício que a vida simples faz em termos de nos preparar para a perseguição. Irmãos, como viver a vida simples que o Evangelho nos propõe, guarda a alma. Como viver a vida simples nos prepara para os desafios futuros, desafios como estes que começam a se desenhar em nossa nação, diante de um Estado que financia o pluralismo religioso. E o que é pluralismo religioso? É essa ideia de que não se pode aceitar uma religião como sendo verdadeira. Todas as religiões no final levam ao divino. E toda religião, ou qualquer religião, que arrole para si o papel de verdadeira, de única religião autêntica, tipo o cristianismo, que diz que não, em nenhum outro há salvação, senão na pessoa bendita do Senhor Jesus.
Este tipo de religião deve ser alvo de sanções, de castigo, de repreensão, de perseguição, porque não é possível conceber em pleno século 21 uma ideia como esta de uma única religião que leve a Deus. É isto, irmãos, que nós estamos vendo se desenhar no nosso contexto cultural religioso, e isto financiado pelo Estado. De forma que eu não consigo chegar a outra conclusão, senão a de que uma perseguição futura, irmãos, está se desenhando para a igreja no Brasil. E quer um conselho? Se você quer estar preparado para esta possibilidade, viva a vida simples do Evangelho. Saiba ter fartura e saiba experimentar a escassez. Porque, irmãos, é quando Deus nos coloca nesta ambiguidade, nesta experiência de ter e não ter, de ter suficiente e ter em falta, que nós aprendemos a estar contente naquele que nos fortalece. Terceira implicação: sem a Escritura, nem identificamos, nem resistimos à sedução satânica. Preste atenção que o texto diz que a marca é colocada na fronte e na mão. Ora, irmãos, na Escritura, os judeus eram ensinados a colocar a Escritura na mão, para que fossem identificados como servos de Deus pela prática da verdade bíblica. De forma que, mais uma vez, nós temos uma paródia satânica, nós temos uma imitação satânica. Do mesmo jeito que Deus marca os seus servos na fronte, Ezequiel, Apocalipse, Deuteronômio, marcando na mão, Satanás marca seus servos na testa e na mão. E esta imitação nos mostra que só somos capazes de identificar o projeto satânico e resistir a este projeto se nós já somos os servos de Deus selados antecipadamente. E quem é servo selado, irmãos? Servo selado é aquele que mostra a marca de Deus, e a marca de Deus é a Escritura. Crentes ignorantes da Bíblia facilmente sucumbirão à sedução satânica de adorar a Satanás. Quarta e última implicação: esteja atento aos evangelhos e aos cristos satânicos. Irmãos, a segunda besta é a religião. E não se iluda, não se espante quando eu digo que a paródia satânica no campo da religião será nos apresentar um cristianismo que parece com Jesus. Aliás, um cristianismo que tem um Jesus para oferecer. Mas, meus irmãos, se não é o cristianismo da Escritura, se não é o Cristo da Escritura, é o cristianismo, é o Evangelho e é o Cristo satânicos. Como nós precisamos estar atentos a isto. Em nome de Jesus, não se iluda. Satanás vai chamar de Evangelho a proposta dele. E como é que nós somos capazes de identificar, irmãos, este evangelho satânico?
este Messias satânico, esse Cristo satânico, esse cristianismo satânico, quando você identifica no que está sendo pregado como evangelho os valores deste mundo. Irmãos, toda mensagem que se declare cristã, evangélica, apostólica, bíblica, que não esteja pondo os nossos olhos no céu, é um engano satânico. E esse texto maravilhoso do capítulo 13 foi escrito para aquele que tem entendimento. Se você tem entendimento e a sabedoria de Deus está alcançando você nesta noite, saiba, os eleitos de Deus, através da pregação fiel, detectam o projeto satânico, resistem a esse projeto e mostram que estão num projeto muito melhor, o projeto do reino de Deus eterno, e provam que este projeto é melhor com a própria vida, se for necessário. Estes demonstram que foram eleitos e que seus nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Senhor, nós estamos aqui como teu povo, Senhor, e somos alertados de que há um projeto satânico em andamento agora, seduzindo milhares, seduzindo milhões, Senhor. Um projeto de divinização do Estado, um projeto que usa a religião, Senhor, para adorar o dragão. Mas Tu nos destes, nós a Teu povo, Senhor, nós o Teu povo, nos destes a sabedoria, nos destes, Senhor, a capacidade de discernir este projeto e de resistir a ele. Senhor, guarda-nos, nós que aqui estamos, nós que compomos a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, Senhor, nos ajuda-nos, Senhor, como Teu povo, a mostrar que nós resistimos ao projeto de adorar a Trindade satânica, porque nós já encontramos a verdadeira Trindade, o Deus vivo e verdadeiro. Nós já estamos no verdadeiro império, que não é o império deste mundo, mas é o reino eterno de Deus e do Cordeiro. É deste reino que somos súditos, é a este reino que somos leais até o fim, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver vidas que mostram um outro projeto verdadeiro, Senhor, projeto que não está limitado a esta vida, projeto que não é um engano, projeto que não é uma ilusão, Senhor, mas projeto que está voltado para a eternidade. Deus, nos ajuda como Teu povo aqui a viver os valores do reino, Senhor, a simplicidade do evangelho, Senhor, de tal forma que aqueles que estão sendo seduzidos tenham os olhos abertos e vejam que a adoração à Trindade satânica não passa de uma ilusão, e queiram adorar este Deus vivo e verdadeiro encontrado na Tua igreja, Senhor. Nos ajuda a resistir, e mais do que isso, nos ajuda a Te revelar ao mundo como este Deus único, digno de ser adorado, Senhor. Glorifica Teu nome no nosso meio, em nome de Jesus, amém.